que a gente vai fazer? O primeiro passo é limpar a flor. Então, olha, esse plástico eu costumo colocar em uma lixeira separada para reciclagem, que ele pode ser reciclado. E aí, ó, todas essas folhas, elas vão ser retiradas. Como ele não tem espinho, eu posso utilizar a própria mão para limpar. Porém, se ele tivesse espinho, aí você já teria que usar um limpador. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem perguntar, fiquem à vontade. E aí, se eu não responder no momento da live, eu posso estar respondendo depois via direct, tá? Então, olha, limpa todas as hastes. Quando eu vou fazer arranjo, dependendo, já não há essa necessidade de limpar, porque a própria folhagem do lírio, ela faz parte da composição do meu arranjo. Então, olha, já limpei o pacote do lírio amarelo. Vou reservar ele aqui ao lado e agora eu vou limpar esse outro pacote do lírio branco. Então, eu tiro as folhas, limpando mais uma haste do lírio. Esse pistilo que tem no lírio, ele causa um charme na flor, óbvio. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando ele está maduro, além de sujar a flor, ele pode sujar a roupa. Então, se é um vestido de noiva, é um buquê para uma noiva, então cuidado, tira o pistilo para que ele não suje. Porque quando ele está maduro, ele solta muito pólen e esse pólen ele suja. E aí pode dar problema, porque a noiva vai entregar o vestido no ateliê com o vestido manchado e a mancha ela é difícil de sair. Então, olhe, já limpei também esse pacote de lírio branco. Já está aqui também reservado. E para a live, eu vou estar utilizando essa folhagem, que é a Fontinha. Ela tem parte de folhas vermelha, parte de folhas verde. Então, para buquê, eu não vou utilizar toda a haste. Então, como a partir do meu ponto vegetativo não pode ter folha, então eu vou limpar metade da haste, ou seja, praticamente essas folhas verdes, elas vão sair. Irão ficar basicamente só as vermelhas. Essa haste, ela está bem robusta, tem vários galhos, então como eu não vou precisar dele dessa forma, então eu posso desmembrar, deixar aqui apenas alguns, e esse dá para eu utilizar assim, ok? Abri aqui mais um pacote, vou tirar aqui mais umas 2 ou 3 hastes dessa fontinha e vou estar limpando. Olha, tira essa folha verde. Se fosse um arranjo normal, na espuma floral, eu poderia utilizar essa parte de baixo, mas como vai ser buquê, ela não será necessária e tem que estar limpa. Então aqui eu já limpei mais um pouco da minha folhagem e outra folhagem que eu vou utilizar para compor esse buquê é a Dracena rubra, que é essa folhagem aqui magnífica. Olha a tonalidade dela. Tem ela inclusive um pouco mais clara também. Eu estou limpando aqui algumas folhas. Essas folhas eu não jogo, eu reutilizo em um outro momento. Mas para o meu buquê é preciso que eu tire parte dessas folhas. Então essas vão estar limpas.
E também vou usar algumas folhas de jiboia na composição, tá? No final, para o acabamento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos começar nosso buquê espiral? Se tiverem alguma dúvida, já pode fazer aí a pergunta, fiquem à vontade, tá? Manda um coraçãozinho, manda um aviãozinho, convida alguns amigos para estar aqui com a gente e vai ser um prazer poder ensinar vocês um pouco de arte floral. Então vamos começar o nosso buquê em espiral. O buquê em espiral é uma técnica onde você pega uma haste e a próxima haste que você vai utilizar é como se você estivesse tocando um violino. Geralmente o violino ele fica apoiado aqui no ombro e aí o músico faz aquele movimento. Então, aqui é a minha haste principal, essa é como se viesse daqui e ela cruza aqui. Esse ponto onde eu estou segurando as hastes é o chamado ponto vegetativo. É de onde nasce, é de onde surge o meu buquê. Abaixo desse ponto não pode ter folhagem, porque esse buquê vai ser um buquê para presente. Então a pessoa que vai receber vai conservá-lo na água e aí não pode ter folha aqui. E se for um buquê de noiva, o buquê de noiva a gente vai embrulhar o cabo e também não pode ter folha, porque senão ele vai ficar muito volumoso. Então a partir desse momento a gente começa a intercalar as demais hastes. Então olha, é como se você viesse e tocasse o violino. E aí você vai girando. Com essa técnica, todas as hastes vão ficar no mesmo sentido. Eu não posso agora vir de lá para cá e colocar aqui, porque vai cruzar. E aí não vai ficar a técnica correta. Então, para eu colocar essa haste, ela tem que vir de lá para cá. Essa é uma didática super simples para ensinar vocês que de repente não tem muita base de arte floral. Então, desse jeito fica super didático, super simples de aprender. E aí você vem e vai intercalando outras hastes. Essa dracena, olha, que eu já limpei, ela também vai fazer parte da minha composição. E aí eu venho, coloco a dracena aqui. E aí vou girando. Aqui ao lado eu vou colocar um outro lírio amarelo. Aí venho, coloco aqui um lírio branco. Aqui eu vou colocar um outro amarelo. Coloco aqui uma fontinha, uma folhagem. Desse lado vou colocar uma dracena rubro. Aí venho, coloco um lírio, mais uma fontinha. Aqui eu vou pôr um lírio amarelo, esse lírio branco e vou girando meu buquê. Uma fontinha, um lírio amarelo. E olha que legal, que bonito, como já está o nosso buquê. E aí esse buquê, ele pode ter mais volume. E para isso a gente pode estar colocando mais flores. Então, se eu não quero ele desse tamanho, eu quero ele um pouco maior, eu posso estar colocando mais flores. Então eu posso apoiar ele aí, pego um outro pacote de lírio, e aí eu vou utilizar o amarelo para sobressair, principalmente com aquela folhagem da dracena rubra, que ela é belíssima. E aí eu vou dar uma limpada no lírio. Então, olha, tiro todas as folhas da haste, limpo uma outra,
mais outra haste, vou limpando. Essa folha, essa pétala aqui, ela tá quebrada. Essa outra tá machucada, então eu posso quebrar e tirar essa flor, para ela não ficar com aquele aspecto de feia, de flor podre, estragada no meu buquê. E aí eu pego o meu buquê lá de volta, ele não se desmanchou. Essa técnica, ela é uma técnica perfeita. E aí eu vou colocar mais fontinha, mais lírio. Vou colocar aqui mais essa dracena rubra. E aí vou intercalando mais lírio na minha composição. Mais um lírio. Outro lírio. Mais uma fontinha. Outra fontinha aqui. E finalizando, vou colocar esse lírio. E olha que legal que está o nosso buquê. A partir daqui, eu já posso, inclusive, amarrar. Eu posso amarrar ele tanto com barbante, com cordão. E é super prático você amarrar com a abraçadeira. A abraçadeira é esse acessório que é muito utilizado principalmente por eletricista. Então eu acabo comprando em casa de material de construção. E aí, olha, esse ponto aqui onde eu estou segurando é o chamado ponto vegetativo. E abaixo do ponto vegetativo não pode ter folhagem nenhuma. Então por isso que a gente limpou. E aqui acima do meu ponto vegetativo é onde que eu vou amarrar o meu buquê. Então com a abraçadeira, olhe, eu coloco ela aqui no meu ponto vegetativo, puxo, aperto e o meu buquê está pronto. O que falta para finalizar esse buquê? Cortar o excesso aqui de haste e cortar aqui a abraçadeira. Então para isso eu vou estar utilizando uma tesourinha de poda, onde olha, cortei. E aí eu vou determinar aqui o tamanho do cabo do meu buquê. Uma coisa super importante, o tamanho do cabo, o ideal é em média 20 centímetros, seria mais ou menos um palmo. Então praticamente essa parte aqui vai ser excesso. Então é onde eu vou cortar. E aí cortei esse excesso e o meu buquê, olhe, ele está pronto. Na técnica em espiral, o buquê ele tem que ficar em pé. E aí, ficando em pé, é a técnica correta. Se fosse um buquê de noiva, eu iria prender essa parte com outra abraçadeira para juntar. E no ponto vegetativo é onde a noiva iria segurar, aqui nesse osso do quadril, nessa altura que ela entra segurando o buquê, ok? Como é um buquê para presente, então esse buquê ele não vai precisar ser amarrado. E olhe como todas as hastes estão na mesma posição. Olha que bacana. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou estar colocando algumas folhas de jiboia, que é essa folha aqui, para acabamento. E depois eu ainda vou ensinar vocês a embrulhar esse buquê. Olha, com a folha de jiboia, eu vou colocar ela aqui. Aí vou girando o meu buquê. Coloco mais uma outra folha. Uma outra. Mais outra. E aí já vai dando uma textura diferente na minha composição. E já vai deixando o meu buquê também mais elegante. Essas folhas elas estão em tamanho médio,
mas existem folhas bem maiores da jiboia, que é essa folha aqui, essa planta. Então a gente pode estar colocando, olha, mais uma quantidade aqui, mais uma camada. E todos esses materiais vocês encontram na Terra Viva Flores. É só passar, encomendar com o Fabiano ou com a Mônica. E olhe como está aqui as folhas de jiboia. Então, mais uma vez, eu vou pegar uma abraçadeira, vou passar aqui por cima do meu ponto vegetativo, olhe, prendo e aí puxo. E aí eu fechei as folhas de jiboia. E olha que bacana, que legal como ficou o meu buquê com essas folhas. E nessa parte aqui que é o excesso da abraçadeira, eu corto. O nosso buquê está pronto. E aí eu vou fazer a embalagem do buquê. A nossa embalagem, ela vai ser composta por papel celofane, que é esse plástico aqui transparente, também conhecido como sujinho. Então o pessoal de floricultura conhece bastante como sujinho. E eu vou estar utilizando esse papel. Parece um papel de presente. Ele é duplo. Desse lado ele é vermelho, desse lado ele é cru. A Terra Viva também revende esse material. Então é só você pedir que eles trazem. Porém tem que ser com antecedência, tá? Então quanto que eu vou estar utilizando? A embalagem é um dos pontos fundamentais. Eu vou estar utilizando 2 folhas de cada. Então veja o que é que eu vou fazer. Aqui eu vou pegar uma folha desse celofane transparente. O rolo vem com 50 folhas. Eu vou dobrar ela na transversal, olha, fazendo tipo 2 triângulozinhos aqui, 2 pirâmides. E essa parte do plástico é a que vai estar em contato com as flores e folhas. Porque se eu coloco o papel e a flor está úmida, a folha está molhada, então pode rasgar o meu papel. Então primeiro em contato vai estar o celofane. E aí o mesmo eu vou fazer com o papel. Existem várias formas de você dar o acabamento no buquê. Essa é apenas uma das. E olhe como ficou o papel dobrado. De um lado ele está vermelho, do outro ele é essa parte crua. Também é super charmoso. O mesmo eu vou fazer com esse. Dobro. E aí, olhe, eu já estou com as minhas 2 folhas dobradas. Então, como que vai ser isso? O plástico, ele vai estar sobreposto ao papel. Então, vai ficar dessa forma. E o mesmo vai acontecer com o outro. O plástico vai estar sobreposto ao papel. E aí, feito isso, o que é que eu vou fazer? Pego o meu buquê, já determino aqui um ponto e coloco o buquê sobre esse papel. E praticamente eu já embrulhei o meu buquê. Eu posso de repente fechar e deixar essa parte livre. Ou colocar aqui uma outra textura, um outro papel, um outro tipo de plástico, etc. E aí o buquê ficaria dessa forma. Mas eu vou fazer ele de uma forma tradicional, onde ele vai estar todo envolvido. Então desse lado agora, eu vou e sobreponho ele aqui no meu plástico, que também já está com o papel. E aí venho, puxo para cá. E já está feita
a parte inicial da embalagem do meu buquê. E olhe como que vai ficar. Vai ficar dessa forma. Dá um volume enorme ao meu buquê. Aí essa parte aqui do papel que eu estou segurando, aqui no cabo, que é que eu prendo? Eu posso prender com durex, porém, mais uma vez, a gente pode utilizar a abraçadeira. Eu adoro prender com a abraçadeira porque eu acho super prático. Poderia ser barbante, poderia. Mas aí o barbante, às vezes você precisa da ajuda de uma outra pessoa para segurar, para dar o nó, etc. Então assim, o que não falta na minha maleta de ferramenta é a abraçadeira. Eu tenho de vários tamanhos, de várias cores, etc. Então olha, prendi, venho, corto o excesso. Ah, essa parte aqui tá solta, então o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu vou pegar um durex, aqueles durex um pouco mais largos que você compra na papelaria, corta um pedacinho e aí você vem e fixa a folha aqui. E esse durex, ele é transparente, ele não vai dar muita visibilidade, mas eu vou te ensinar também um outro truquinho, que aí geralmente eu costumo colar sobre o durex. Olha, eu pus o durex aqui e aqui. Então, nesses lugares onde eu coloquei o durex, eu venho e coloco uma etiqueta com a minha logomarca, Valmir Paz, Design Floral. E aí, com certeza, já dá um charme no buquê e cobre o durex que a gente colocou. Porém, falta um laço. Existem vários tipos de laço. A gente poderia ficar aqui uma tarde toda só ensinando vocês a fazer laço para floricultura. E aí, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a ráfia, que é esse capim seco aqui. E aí, compra também na Terra Viva. A Terra Viva traz para você, só você encomendar. E aí, eu vou pegar um pedaço da ráfia e vou fazer um laço, que aí vai ser um laço rústico. Vai ficar super charmoso. Então, olha, peguei essa parte aqui. Aí você determina o tamanho que você quer do seu laço e vai colocando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Tipo, o laço está pronto. E como que eu vou fazer para prender esse laço? Eu pego esse cordãozinho de juta, corto um pedaço dele. Pego uma tesoura, corto, e aí aqui, nessa parte que eu estou segurando, eu vou amarrar. Então, olha, eu puxo, se quiser eu dou um segundo nó para garantir, e o meu laço de acabamento está pronto. Mas olha o que é que eu vou fazer antes de pôr o laço. Se eu colocar o laço direto aqui, essa parte da frente vai estar fechada, então não vai ver a abraçadeira. Mas na parte de trás vai acabar vendo. Então o que que eu vou fazer? Eu peguei um pedaço lá de juta, 2, 3. Vou envolver a parte da abraçadeira, olha, com essa juta, aqui com essa ráfia, perdão. E eu acabei, de certa forma, escondendo a abraçadeira. Isso é bem bacana, porque acabamento é tudo. E com o laço, eu agora coloco o laço aqui em um ponto, pego aquele cordão barbantezinho de juta, que foi amarrado no meio do laço, e aí eu venho e aperto ele aqui, sob aquela juta que a gente passou, transcendeu. Então aqui está pronto, eu corto o excesso e aí olhe a embalagem, que bacana. É uma opção maravilhosa para presente. O lírio em botão, no decorrer da semana, ele vai abrir.
Então é um buquê que vai durar uma semana ou mais na casa da pessoa que ganhar esse tipo de presente. Inclusive agora dia 20 de julho é o dia do amigo, então de repente é uma forma de você agradecer o carinho do seu amigo dando um buquê de flores. Bem como dia 26 de julho é o dia da avó. Então que tal você mandar um presente para sua avó? Essa é uma ótima sugestão. E quem por um acaso ainda não está inscrito no meu canal lá no YouTube, a gente está com vários vídeos maravilhosos. Vai lá no YouTube, coloca lá Valmir Paz Design Floral, se inscreve, que esse vídeo depois vai estar salvo lá, tá? E aí toda vez que eu mando, o cliente me compra um buquê, eu acabo mandando junto o cartãozinho, onde vai a mensagem de agradecimento. Atrás a gente coloca de fulaninho para cicraninho. Vai um cartão de visita. Caso ele ainda não conheça os meus serviços, ele pode acessar lá o Instagram. Tem o meu WhatsApp, que ele também pode estar entrando em contato. E a gente manda junto um sachê de conservante. Esse sachê é super importante porque no verso vem as instruções de uso, onde ele pode estar utilizando a quantidade de pó que tem aqui no sachê em 500 ml de água, dilui, e aí coloca o buquê e ele vai conservar por muito mais tempo. Antigamente as pessoas costumavam utilizar açúcar e não é adequado porque o açúcar é glicose, glicose é fonte de alimento para a bactéria e aí vai causar a morte mais rápida do seu buquê. Então, se você não tem um conservante e você recebeu flores, ou se você deu flores e não veio, o ideal é você utilizar água sanitária. Então, uma colherzinha de sopa para 1 litro de água sanitária, e aí coloca lá na jarra, coloca lá no vaso, e o seu buquê vai ter muito mais durabilidade. Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, gostaria de agradecer muito a Idemara, a Iné, a Josenilde pelos agradecimentos que estão sendo feitos aí na live. Dizendo que está perfeito, que estão amando, que estão gostando. E aí, olha que bacana a pessoa receber um belíssimo buquê tipo esse. Não é legal?